Pois bem, os amigos que mais uma vez nos acompanham aqui no canal David Xavier no YouTube, sejam mais uma vez muito bem-vindos. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe também a sua curtida, o seu like popular, joinha aí neste vídeo. Mais uma análise tática aqui agora falando de Bahia e Atlético Nacional, um jogo bem truncado, mais uma vitória muito importante do Bahia. Há jogos que você não precisa vencer bonito, né? Jogar bonito, apenas tem que vencer. E um grupo da morte, como está o grupo do Bahia, com o Atlético Nacional, com o Internacional, com o Nacional do Uruguai, que é um time chato, é o grupo da morte. Há jogos que não precisa se apresentar de maneira bonita para o torcedor, mas a vitória é importante, como foi importante para o time do Bahia nessa terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, que dá a liderança ao Bahia, uma vitória simples, porém muito importante diante do Atlético Nacional. Vamos falar do jogo, da parte tática do jogo, até porque foi um jogo bastante truncado, bastante travado, um primeiro tempo sem grandes oportunidades e até um pouco mais aberto na segunda etapa por conta do meio campo. Vamos falar aqui primeiro, time à esquerda, o time do Atlético Nacional, que veio com Ospina, Roman lateral direito, Arias, Decídio e Cândido, a linha de defesa, dois zagueiros centrais e o Cândido como lateral esquerdo. Campuzano era um volante um pouquinho mais aqui centralizado, Asprilha um ponta direita, Sarmiento um ponta esquerda, o Morelos o centroavante, vamos colocar ele lá junto à linha de defesa ali do Bahia, e o Uribe um volante. Eram três volantes realmente no meio campo. Até me surpreendeu a escalação inicial da equipe do Atlético Nacional, porque tem um meia experiente, 33 anos, 34 anos, muito bom armador, que é o Cardona. Jogou no futebol argentino, no futebol mexicano e aí de volta ao futebol colombiano. Tem muita qualidade do passe, visão de jogo, é um jogador que tem um bom porte físico também, até mais pesadinho, né, um pouco mais lento. E ele foi, mais uma vez, o grande segredo do jogo. Na análise do segundo tempo eu já explico para vocês, mas me surpreendeu essa escalação inicial tática da equipe do Atlético Nacional para colocar três volantes. Claro, a ideia era travar o meio campo do Bahia, e isso até por muitas vezes conseguiu uma marcação forte pelo meio campo. Três volantes, Uribe pela esquerda, um meia esquerda, digamos assim, Ribeiro meia direita e o Campuzano um volante central. Três jogadores com característica de marcação, principalmente o Campuzano. E Uribe e Ribeiro, claro, voltando, recompondo no meio campo, mas também com troca de passe para poder fazer a transição à frente. Porém, nada disso aqui se compara ao passe refinado do Cardona. Eu vou falar dele na análise do segundo tempo, porque para mim, mais uma vez, foi o ponto-chave do jogo, claro, para a vitória aliás, o triunfo do Bahia. Não se fala vitória do Bahia, é triunfo do Bahia. E o time do Bahia, que veio com Marcos Felipe, Gilberto, lateral direito, David Duarte, zagueiro, Ramos Mingo, outro zagueiro, Luciano Juba pela lateral esquerda. O meio aqui, ó, tinha Caio Alexandre, Jean Lucas, os dois volantes, Eric Pulga como um ponta esquerda, Cauli como um ponta direita, Everton Ribeiro não necessariamente como um segundo atacante no 4-4-2, mas aqui na linha de meio campo também para formar esses cinco, aqui, ó, cinco da equipe do Bahia pelo meio e o Lúcio Rodrigues lá na frente. Então era isso aqui mesmo, 4-5-1 da equipe do Bahia. A mesma coisa acontecia com o Atlético Nacional, tá? Porque o Campuzano vinha um pouquinho mais aqui, ó, à frente, e esse cara pode transitar, pode vir ali no meio, dependendo da transição da bola, tá aqui no meio, se ela vaza, consegue algum passe aqui, então o Campuzano volta e vem na parte central para formar 5 na linha de defesa. Então esse cara tem uma peça importante no volume de jogadores, né, no volume numérico de jogadores, seja pelo meio campo ou na parte defensiva. Mas a princípio ficava como meio campo, um volante ali de marcação, Ribeiro voltando aqui, Uribe voltando aqui, já tem três pela parte central do meio campo, como também tem aqui o time do Bahia, Sarmiento recuando, Asprilha recuando, também em linha de 5 no meio campo do time do Atlético Nacional. E como eu disse, repito, Campuzano pode fazer essa transição aqui para ser um 5-4-1 ou um 4, a linha de defesa, um 4-5-1 da equipe do Atlético Nacional. São as transições táticas que se apresentaram nesse jogo, pelo menos nessa parte defensiva.
Vamos lá, o time do Atlético Nacional também tinha uma situação bastante interessante na parte ofensiva e os dois times jogavam nessa situação de 3-2-5. Por quê? Vamos lá, vamos fazer a saída de jogo, colocar aqui, ó, Asprilla, parte ofensiva, Morelos sempre centralizado, Asprilla aberto, Sarmiento aberto. Esses aqui ficam abertos. Então aqui já tem os 3 atacantes. Ribeiro chega por aqui, Uribe também tem essa característica de chegada aqui. Aí na saída de bola, Campuzano fica por aqui, o Cândido, que é lateral esquerdo, vem como meia esquerda. E aí para formar a linha de 5 à frente, Roman, a mesma situação, meia direita. Então essa era a formação de saída de jogo, de construção de jogada da equipe do Atlético Nacional, com 3, Tecídio, Campuzano centralizado e Arias. E aí os dois aqui pelo meio campo, os volantes, Uribe e Ribeiro. Claro que esses caras têm liberdade de pisar na área, um de cada vez, ninguém vai adoidado sair os dois aqui para pisar na área. É uma combinação, ora vai o Ribeiro, ora vai o Uribe, enfim, mais 3, 2 e os 5, né? Os 3 atacantes, Sarmiento aberto pela esquerda, Morelos centralizado e Asprilla pela direita. E os laterais vindo como meias, infiltrando pelo meio, Roman e Cândido, então formando a linha de 5 ofensiva na saída de 3-2-5. Do time do Atlético Nacional. No caso do Bahia, era a mesma coisa. Vamos deixar à disposição aqui, ó. Gilberto vem um pouco mais aqui. Vamos começar na parte ofensiva. O Lúcio Rodrigues aqui centralizado. Cauli, nesse caso, vinha um pouco mais aqui pela meia direita. Eric Pulga pela ponta esquerda. Jean Lucas vinha muitas vezes aqui, ó, nessa infiltração. Logo no começo do jogo já recebeu uma falta aqui na entrada da área, exatamente por conta dessa situação de infiltração. E o Everton Ribeiro, claro, tendo toda a liberdade de movimentação. Então, com o Gilberto avançando, 1, 2, 3, 4, 5, com o Jean Lucas fazendo a infiltração e podendo chegar no 6º jogador, que é o Everton Ribeiro, mas pela qualidade do passe, ele tinha a principal função, claro, de ficar ali pelo meio campo. Caio Alexandre foi importantíssimo no primeiro tempo para essa rodagem de jogo, para essa saída de jogo. E no segundo tempo um passe decisivo, vou falar dessa situação também, que cai muito em cima também do Cardona. E aqui a linha de saída de 3. David Duarte, Ramos Mingo e o Luciano Juba, que ficava aqui, a linha de 3 de saída, mas na transição da jogada, claro que também poderia avançar como avança, porque tem uma característica ofensiva muito grande, muito forte, tanto que o início da carreira dele, muitas vezes pelo Sport, jogou como ponta esquerda e agora no Bahia se encontrou como lateral esquerdo, mas tem o apoio como a principal força também. Então, também a saída da equipe do Bahia com 3, David Duarte, Ramos Mingo, Luciano Juba, Caio Alexandre um pouquinho mais atrás, o Gianluca recua para fazer também essa transição, então 3, 2 e aí 5 no ataque da equipe do Bahia. Claro que isso movimenta, se o Jean Lucas vai, o Everton Ribeiro fica um pouco mais e não quebra aquilo que pensa o Rogério Ceni de formação tática para a construção da jogada, para a saída de jogo. Assim, a análise inicial das duas equipes, tanto no aspecto defensivo quanto no aspecto ofensivo. O primeiro tempo muito truncado, muito travado, muito focado no aspecto da marcação, da anulação das principais jogadas um do outro, tanto o Atlético Nacional inibindo as jogadas ofensivas do Bahia, quanto também o Bahia inibindo as jogadas ofensivas do Atlético Nacional, com todas essas modificações, com todas essas movimentações que eu citei aqui, táticas nesse primeiro tempo. Essa análise do primeiro tempo, então, de Atlético Nacional e a equipe do Bahia, mais na movimentação tática, para a gente poder entender, mostrar para vocês como é que ficaram as situações táticas de Bahia e também da equipe do Atlético Nacional, pelo menos no primeiro tempo. Se você curtiu esse vídeo, na análise desta primeira etapa de Bahia e Atlético Nacional, não se esqueça de curtir a sua curtida, deixar o seu like, popular, joinha, e você que ainda não é inscrito, claro, também se inscreva no canal David Xavier. Valeu demais! Você que gostou dessa análise de primeiro tempo, por favor, deixe aí a sua curtida. Valeu e até a próxima!